distanciamento político, que houve, né? Lamentavelmente houve. Mas você veja, se nem o setor privado reconhece isso, o setor estatal deveria buscar uma relação de retomada. Houve até um acordo estratégico entre o Lula e o Chaves, que poderia ser retomado em benefício dos dois países, porque a questão da Venezuela, interna da Venezuela, é uma questão que a própria Constituição brasileira veda que o nosso presidente opine como se fosse uma ingerência num assunto interno de outro país. O Lula estaria violando a Constituição brasileira se interferir numa questão interna na Argentina, na Venezuela ou em Cuba. Então, acho que essa é a primeira coisa. E o outro é o seguinte, abre-se um precedente, Ângela, porque, veja bem, daqui a pouco os Estados Unidos vão questionar o mar territorial do petróleo do Brasil. As 200 milhas. Porque eles não aceitam, né? Eles não aceitam as 200 milhas. E aí, pedir as atas, né, da eleição no Brasil. Pedir atas, por exemplo. Mas eles querem lá anular a nacionalização feita por Hugo Chávez, porque essa nacionalização permitiu, inclusive, recuperar a visão e evitar a cegueira de 3,5 milhões de latino-americanos. Né? Porque o petróleo venezuelano pagou as cirurgias feitas pelos médicos cubanos, pagou os aviões, inclusive vieram aviões da Venezuela, pousaram em Pernambuco, levaram 150 pessoas com problemas de catarata e outros problemas de visão, né? Da cidade de Abreu e Lima, próxima a Recife, ali, para operar em Cuba. Nós fizemos pela Telesur o registro, né, a reportagem disso. As pessoas, isso chamava-se Operação Milagro, porque muitas pessoas, a razão do batismo foi a seguinte: um senhor venezuelano que foi operar, né, ele estava praticamente cego, e que só depois da cirurgia feita em Cuba que ele viu o filho dele de 8 anos pela primeira vez. E ele falou, que milagre. E aí o comandante Fidel disse, Operação Milagro. Quer dizer, até o sargento Teran, que deu o tiro fatal no Che Guevara... Eu estava lembrando disso. Né? Eu estava lembrando disso. Fez a cirurgia. Cegueira, exatamente. Né? Então, quer dizer, o petróleo foi usado para o bem, para fazer, por exemplo, a reforma agrária na Venezuela, que hoje já tem a conquista da autossuficiência alimentar. Praticamente tudo que a Venezuela consome é produzido localmente já. E antes a Venezuela, antes do Chaves, importava até alface. Vinha de avião de Miami o alface. Você veja, essa transformação, você não pode ignorar. O petróleo foi usado como uma alavanca de civilização, de integração latino-americana, para fazer a alfabetização em vários países, como na Bolívia, como no Equador. Né? Isso tudo, o método cubano que foi aplicado para alfabetizar rapidamente, tudo isso teve uma cobertura do petróleo venezuelano, porque o presidente Hugo Chávez tinha essa visão, criando a Petrocaribe e a Petrosul, de dar sustentação aos países que precisavam de energia. Em troca, ele recebia matrizes, produtos energéticos, produtos agrícolas, sementes, coisas dessas. Essa integração é que o Trump tem medo. Então, ele tem medo da Revolução Bolivariana, ele tem medo que a China possa significar um salto no desenvolvimento, superando o subdesenvolvimento que ainda existe na América Latina, sobretudo uma carência de obras de infraestrutura que a China pode fazer com as mãos nas costas e que o imperialismo não quer permitir que se faça, porque há uma perda de controle. Então, o medo deles é esse mesmo. Quer dizer, eles querem as terras raras brasileiras, e o presidente Lula disse que quer industrializar as terras raras aqui dentro. Eu não sei se ele, de fato, vai fazer isso, porque ele não o faz com relação ao nióbio. O nióbio é exportado
a um preço negativo, né, pelo Banco Itaú para uma empresa do Grupo Rockefeller, sai de Araxá, vai para o Porto Sepetiba, a $27 o quilo, saindo do Porto Sepetiba, chegando lá em Hamburgo, primeiro vai para a Inglaterra, depois vai para Hamburgo, chegando lá a um preço de $665 o quilo. Quer dizer, é uma rapina que o povo mineiro recebe apenas o buraco que fica ali. Né? Estamos sendo rapinados. Quer dizer, o próprio presidente Lula já poderia, seu terceiro mandato, alterar essa relação, né, para fazer uma relação de maior soberania. Como é que ele vai fazer sobre terras raras se ele não faz sobre o miolo? Uhum. Então, a crítica do Trump e Venezuela é para impedir qualquer voo soberano de países da América Latina, sobretudo a Venezuela, que nacionalizou o petróleo e nunca se negou a fornecer petróleo para a Venezuela, para os Estados Unidos. Ao contrário, os Estados Unidos rapinaram, confiscaram as reservas da Venezuela, ilegalmente, confiscaram ativos, indústrias, refinarias. A Citgo, né? Sim, e entregou para o Guaidó, que é um fugitivo da polícia. Exato. E eu fico pensando o seguinte, diante desse quadro, que realmente é ultra preocupante, né? Toda vez que eu começo a pensar nessa questão da Venezuela, eu assim falo, gente, mas é aqui do nosso lado, sabe? O que é possível, você acha que o que é possível se fazer num momento complicado, porque a grande parte da América Latina realmente está na mão da direita e da extrema-direita vassalo dos Estados Unidos. O Milei é o exemplo mais gritante. Agora, por outro lado, o Milei está começando a fazer água. Buenos Aires, às escuras, não é? Por falta de energia, não é porque teve um problema, ou seja, a situação do país está chegando no fundo do poço. Aquela população, se estava iludida, vai ter que repensar um pouquinho, não é? Você acha que isso acende uma luz aí no final do túnel? Para uma outra visão na América Latina, digamos assim, aí já de combate a essa extrema-direita, a esses governos vassalos? O que asseguraria a Venezuela uma garantia para sua defesa, sua soberania hoje, seria uma aliança mais efetiva com os países dos BRICS, né, mas inclusive da área de defesa, está incluído no processo, no projeto, né, mas dificilmente Rússia e China poderiam, e o Irã também, poderiam fazer algo nesse momento no teatro de guerra. Hoje a CNN deu que 2 navios petroleiros russos chegaram à Venezuela. Então, quer dizer, o Trump bloqueia, mas deixou passar 2, entendeu? Não, bloqueia, mas continua comprando o petróleo venezuelano que ele quer. Continua comprando petróleo, porque isso é histórico, Ângela. A diferença é que antes o petróleo era regalado. A Venezuela era uma colônia petroleira, né? Uhum. Quando chega o Chávez, vem um surto de soberania, de dignidade e de transformação. A Revolução Bolivariana nacionalizou o petróleo, como o México de Cárdenas nacionalizou, como Getúlio Vargas nacionalizou, como o general Alvarado do Peru também nacionalizou, e o general Perón, na Argentina, também nacionalizou o petróleo. Quer dizer, eles não querem ver ressurgir um surto de nacionalismo anti-imperialista em toda a América Latina, né? Por isso que é preciso discutir com a Cláudia Sheinbaum, com o Petro, com o Daniel Ortega, mas também com a Rússia e a China, com os países dos BRICS, algum tipo de ação conjunta que pudesse, digamos, dizer ao Trump assim, olha,